vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Primos. E hoje vamos falar de algumas coisas bem interessantes aí, umas coisas que muita gente às vezes se pergunta, né? Da onde será que vem aquela tradição, sabe? Tanta pessoa, né, principalmente as mulheres, sempre pensam em casar e como casar, né, e tudo mais. Assim, mas e aquelas tradições, sabe aquelas tradições que a gente conhece aí de muito tempo, mas ninguém sabe, faz a mínima ideia da onde surgiu, como começou, né? Praticamente todas as mulheres sonham em casar, né? Mas a maioria não sabe o porquê de certas tradições, né? E nem como isso começou. Algumas apenas seguem um ritual, rituais aí já antigos aí, que a maioria nem entende, né? Mas algumas têm umas origens bem bizarras mesmo, com as tradições bem ligadas aí às tradições de casamento. As madrinhas de casamento são geralmente as melhores amigas do casal, né? Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, para a mulher fica sendo só as madrinhas e pro marido, né, só os padrinhos, né, os best men. Então esse tem mais a ver com lá, né, aqui tem os casais, né, porque a gente não se contenta, né, ter só algumas madrinhas, só alguns padrinhos, né, tem que ter madrinha e padrinho dos dois lados, né, mas levando bem assim ao pé da letra, né, originalmente as madrinhas deveriam se vestir de forma semelhante à noiva para confundir ex-namorados e espíritos malignos. Você imagina, você chegar lá, tá todo mundo de branco lá na frente? É engraçado, né? E essa parte boa sobre os espíritos malignos é muito fácil de confundir eles, né? Se você não sabe quem é, né? Vou colocar uma foto aí. Se você não sabe quem é a noiva, então o espírito maligno também não vai saber. Ainda mais o ex, né? Apesar que tá todos bem parecidos. Vou colocar uma fotinha aí. Talvez uma ou duas fotinhas aí, daí vocês conseguem ter uma ideia, tá? Já no Império Romano, as madrinhas acompanhavam a noiva se ela tivesse que viajar para outra cidade ou aldeia onde o noivo morasse, né? Esse grupo maior tinha a intenção de manter a noiva a salvo de ataques ladrões e ou sequestradores, ou seja, iria sempre assim em comboios, né? A chance de levar a noiva seria bem menor, né? Acabariam levando as madrinhas, ou seja, né? Vá-se as outras, a minha fica. Tem um monte aí de sobressalente, né? E a origem dos padrinhos, essa é um pouquinho mais perturbadora para você ter uma ideia, né? Em algumas culturas, os homens sequestravam ou roubavam suas noivas, se a família não aprovasse a união, hein? Ó, Romeu e Julieta, ó, vocês podiam ter feito um pouquinho diferente aí, né? Apesar que os dois gostavam, né? Só a família que não gostava muito, né? Então, originalmente, né, os padrinhos deveriam ser mais fortes e ter boas habilidades de luta, né? Ou seja, você vai escolher seu padrinho não é porque ele é seu amigo, não. É porque ele é forte, porque ele é bombado. Já que o noivo pedia ajuda deles para lutar contra qualquer um que se opusesse ao sequestro da noiva. Geralmente poderiam ter aí vários padrinhos, né, de 6 a 20 padrinhos, dependendo do tamanho da família que você ia sequestrar a noiva, né? Bem bizarro isso aí, né? Você já pensou? Você querendo casar com alguém aí, você vai lá, chega, conversa com ela, conversa com a família dela, não quer, mas eu quero, azar é seu. Vou levar você embora. É bem estranho, né? Você imagina, hoje em dia, daria até cadeia hoje em dia isso aí, viu? Além disso, os padrinhos ficam lá ao lado do noivo, né? Para garantir que a noiva não tentasse fugir e durante aí a cerimônia de casamento, né? Nossa, você já imaginou? Ai, ai. Outra coisa que muita gente fala assim, nossa, o vestido branco sempre foi branco para mostrar a pureza da mulher e tudo mais, né? Mas você sabia que o vestido branco aí foi assim, como eu vou explicar para vocês? Foi uma modinha que todo mundo julgava ser passageira, que na verdade era de outra maneira. As mulheres usam branco hoje em dia para simbolizar a pureza, né? É o que elas pensam, né? Isso é totalmente errado, né? Na verdade, o vestido de casamento branco é uma invenção relativamente moderna. Antes de meados de 1800, as noivas tradicionalmente usavam vermelho e ainda usam em diversos lugares no mundo. O vestido branco de noiva é por causa da Rainha Vitória do Reino Unido. Não a Rainha Mãe que tá lá, né? A outra. Vitória decidiu usar um vestido branco em seu casamento com o príncipe Albert simplesmente porque gostava da cor. No início as pessoas ficaram extremamente chocadas. Você imagina, desde o começo todo mundo usa vermelho, ou usa uma outra cor aí, mas nunca o branco, né? Até porque o branco naquela época era visto como fácil de sujar, né? E não era tão branquinho, né?
Mas em 20 anos, mais ou menos, os vestidos brancos acabaram virando modas e as mulheres de alta classe aí passaram a usá-los para ostentar sua riqueza. Então, você pode usar o que preferir. Vitória fez isso e a moda dura aí mais de 100 anos aí. Então, quer dizer, é uma coisa, se você for ver desde o início aí, a moda ficou relativamente nova aí, né? Então, ou seja, uma modinha que era para ser passageira aí, mas então, originalmente os vestidos de noiva eram vermelho. E você imagina alguém usar vermelho hoje no casamento, a pessoa ficaria meio chocada, né? Um vermelho, um rosinho, uma coisinha assim, né? Você já imaginou? Já há 100 e poucos anos atrás não era uma coisa tão comum, né? E o buquê de flores, né? O buquê da noiva ali, que ela carrega ali assim, né? Ó, e agora? Eu vou carregar o buquezinho e tal. As noivas da Grécia Antiga usavam grinalda de hortelã e calêndula, que deveria funcionar como um afrodisíaco. Além disso, também usavam ramaletes de ervas para afastar todo o mal. E também tem a origem do véu da noiva. Também, né, a obsessão dos nossos antepassados por espíritos malignos também deu origem ao véu da noiva. Originalmente, as noivas usavam véu para protegê-las dos espíritos ciumentos e para ajudar aí continuar recatadas, né? Então, quer dizer, você tava de grinalda ali, ai, não pode, né? Ninguém me beijou, ninguém ficou comigo, nem nada. Ai, vou tirar aquilo ali, né? Ó, o recalque. Não, não é recalque, é recatada. A obsessão de nossos antepassados com espíritos malignos também deu origem ao véu da noiva. Originalmente, as noivas usavam véus para proteger de espíritos ciumentos e para ajudá-los a continuar aí recatadas. Ou seja, aquilo ali protegeria, blindaria ela aí de qualquer recalque, né? De ser recatadinha, né? Antigamente era um pouquinho diferente, né? Dizia-se que as noivas eram protegidas do mal olhado e confundiam o diabo quando usavam os véus. Na Grécia, o véu normalmente era amarelo, na Roma, vermelho. Ambas as cores tinham a intenção de representar o fogo para afastar os espíritos malignos. Em algumas culturas, o véu servia para manter a identidade da noiva em segredo em casamentos arranjados, né? Vai que, né? A pessoa não gosta, aí veio ali antes de tirar o véu, aí pá, vambora, mano. Por quê? Mas aí depois ficou aquele negócio, né? Só podia... Depois pode beijar a noiva, né? Já tava casado, já tava feito, não tinha pra onde correr mais, né? Agora a origem da lua de mel. Alguns dizem que a lua de mel é da época quando os casamentos eram celebrados após um sequestro. O marido teria que se esconder e esconder a esposa por cerca de um mês após o sequestro para evitar que a comunidade da mulher a resgatasse. Ou seja, tinha que ficar escondido ali até consumar o casamento. Depois consumou o casamento, naquela época não tinha o que fazer, já estava consumado, não mesmo uma vez ou outra poderia perdoar, seria difícil de casar e tudo mais, então eles ficavam ali um mês, já fizeram várias vezes, daí já não tem mais o que fazer, né? Já a origem das alianças de casamento é um pouquinho mais perturbada aí, né? As alianças de casamento têm como origem um pouco menos assustador. As alianças eram usadas para no anelar, né? Pois se acreditava que esse dedo tinha uma veia que ia direto até o coração. Em latim, essa veia era chamada de vena amoris, que significa veia do amor. Acredita-se que no início da cultura romana, grega e judaica, as alianças eram uma maneira de pagar o pai da noiva, depois disso, né, bem lá na frente, que as alianças passaram a ser trocadas entre os noivos. Isso já é uma coisa mais recente. Mas lá no começo era mais para pagar o pai da noiva, a família da noiva. É engraçado, né? Você tem que pagar, né? A origem do pai levando a noiva até o altar. Essa tradição surgiu na época em que se acreditava que a mulher era propriedade do homem. O pai, entregando a noiva, simbolizava a transferência de propriedade. É tipo assim, você assinar um contrato dizendo que a partir de hoje não é mais minha propriedade, é propriedade do marido que casou com ela. Por isso você tinha que pagar, né? Se você estava pegando uma outra propriedade, então você tinha que pagar por ela. Que daí vinha aqueles negócios que você tinha que pagar. Eu acho isso totalmente errado, mesmo naquela época sendo um pouquinho diferente, eu acho isso totalmente errado, né? Mas fazer o que, né? Então, de qualquer forma, ele chegava e entregava, né? A origem dos noivos não se verem antes do casamento. Essa tradição foi iniciada com os casamentos arranjados, quando acreditava-se que a noiva e o noivo vissem antes do grande dia, teriam tempo suficiente para cancelar o casamento ou mesmo pensar um pouquinho mais sério. Então ficou dessa maneira, né? E por que não se pode carregar aí a noiva, né? Por que todo mundo chega lá na lua de mel, tem que carregar a noiva e levar ela para dentro? Isso também nasceu da lenda... Supostamente...
A noiva precisava mostrar que não estava contente por ter que deixar a casa do pai, e o noivo precisava forçá-la a entrar na sua nova casa. Então isso daí é um dos motivos. O outro também é que a noiva era carregada para dentro da casa, né? Para evitar que os espíritos malignos entrassem em seu corpo através da sola dos pés. Então você já imaginou esse tipo de tradição se continuasse até hoje? A gente olha hoje, dá risada e tudo mais, mas é bem interessante você ver como funcionava, né? Como pensavam naquela época, né? Como o mundo mudou bastante, graças a Deus. O mundo tá bem diferente hoje em dia, mas fazer o quê? Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu prometo trazer mais um pouquinho, só ter um retorno positivo. Deixa o like, se inscreva. Deixa aí nos comentários se você já conhecia essas tradições e se vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos bizarros e estranhos aqui pro canal. Muito obrigado a todos pelo carinho e dedicação de sempre. Eu sou o Primos e até a próxima. Agora eu vou, né?